Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e certamente essa próxima semana vai ser marcada pela questão do Copom, né? E aí, o Brasil começa o ciclo de arrefecimento das taxas de juros? Vamos começar a queda? Sim ou não? A maioria do mercado vocês vão ver que já espera que sim. E outra coisa também que eu acho que é importante é o seguinte: quanto vai começar esse ciclo? De quanto vai ser essa queda? 0,25 ou 0,50%? E além disso, vamos falar também um pouco sobre o comunicado lá do Federal Reserve, porque dessa vez as datas das reuniões foram diferentes. A do Federal Reserve já aconteceu, né? Aconteceu terça e quarta-feira dessa semana que passou, e a do Copom vai acontecer terça e quarta-feira da próxima semana. Vamos ver o que pode embasar aqui o Copom e o que pode trazer um pouco mais de dificuldade dessa queda da taxa de juros. Logo depois da vinheta a gente começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e, como vocês já sabem, ative o sininho, compartilhe com os amigos, comente lá embaixo quanto você acha que vai ser a queda da taxa nesse momento atual. Bom, pessoal, eu sei que a maioria das pessoas que me acompanha já me acompanha há bastante tempo, ou pelo menos me acompanha há um tempo para já saber como é que funciona essa dinâmica, mas é importante a gente dizer o seguinte: existe uma taxa de juro básica no Brasil que chama Selic. E essa taxa de juro básica, ela acaba, né, delimitando todas as outras taxas de financiamento que existem. Além disso, ela também delimita quanto que você iria ganhar, por exemplo, numa aplicação de renda fixa. Então, o que acontece? Todas as empresas, ou até mesmo as pessoas nos seus próprios financiamentos, e os próprios bancos, na hora que eles vão fazer a concessão de um crédito, eles se baseiam nessa taxa, porque essa é a taxa de captação. Então, uma empresa que é muito boa talvez vá pegar Selic mais 0,5%. Uma empresa que é mais ou menos, talvez vá pegar Selic mais 4, 5%. Uma empresa que nem é listada, talvez vá pegar Selic mais 11, 10, 12%, por exemplo. Então, a gente tem aí na Selic o quê? Uma forma de você frear a economia ou você acelerar a economia. Nesse momento, o que o Banco Central está fazendo? Ele está, de forma proposital, freando a economia. Por quê? Porque teve uma inflação muito alta e a inflação, quando ela sai de controle, ela passa a ser um problema. Então, o grande objetivo não era fazer a economia girar e crescer e etc. Era tomar cuidado com aquela doença que se chama inflação, para o Brasil não voltar a ser lá igual a década de 80, para não acontecer igual a Argentina agora, que bateu inflação aí de mais de 12 meses de mais de 100%. Tá? Não estou falando que a Argentina é ruim, inclusive os investimentos lá na Argentina estão crescendo pra caramba. Mas o grande ponto é o seguinte: a taxa de juros, quando ela sobe, ela freia a economia, e quando ela cai, ela acelera a economia. E a gente, quando investe em ações na bolsa, a gente está investindo em empresas. E se acelerar a economia, vai ser bom exatamente para quem? Para as empresas. É claro que acaba sendo bom para as pessoas também, porque aumenta a geração de emprego, aumenta a renda, por exemplo. Então isso aí gera mais consumo, gera uma possibilidade de pagar as dívidas, etc. Mas acaba sendo bom para as empresas, que é onde a gente investe. Então a gente já tem aí uma alta da bolsa nos últimos 3, 4 meses, exatamente esperando esse momento que vai ter essa queda de juros. E depois que vier a queda de juros, a gente não sabe qual vai ser a intensidade dessa queda e qual o tempo que ela vai durar. Da outra vez a gente viu queda de juros que foi de 2016 no final até 2019. A taxa de juros caiu de 14,25, chegou a 4,5% antes do Covid. Não estou botando o período do Covid porque aí a taxa ficou meio irreal. Dessa vez vai cair de 13,75 até quanto? Dependendo desse até quanto, pode ser uma alta muito forte da bolsa ou pode ser uma alta mediana da bolsa, mas mesmo assim, uma alta. Então o mercado está muito esperançoso, está me esperando muito essa queda dos juros. Agora, como é que funciona essa queda dos juros aqui? O que o mercado está prevendo? Existem opções de Copom
hoje em dia no mercado. Então é bom para eu não invisto nelas, tá? As ordens são rejeitadas se você botar no home broker esse código normalmente. Você vai ter que pedir para fazer via mesa normalmente também. Mais para frente, quem sabe, né, as corretoras colocam isso, seria interessante. Mas o que eu gosto de ver? Eu gosto de testar o que está acontecendo. Por exemplo, essa aqui que tá com compra de 63, todas essas opções elas vão valer 100 no vencimento se você acertar a queda dos juros ou não queda dos juros. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui é a 995, ou seja, 99500 significa uma queda de 0,5%. Você paga 63 e tira 100 no vencimento, que é quarta-feira da semana que vem, né, quando fechar e sair a decisão do Copom. Então, se isso acontecer, você sai de 63 e vai a 100. Uma queda de 0,25% está pagando 35. Então, 35 para 100 é um pouco menos do que dobra o teu valor. Só tem uma coisa que é importante. Olha só, hoje, quando eu estou gravando, que é quinta-feira de manhã aqui, a gente está vendo uma alta aqui, está aumentando a possibilidade de ser uma queda só de 0,25. Agora, se você quiser achar que, por exemplo, o Roberto Campos Neto ele é muito teimoso, ele ainda vai manter mais uma reunião essa taxa como tá. Cara, tá de 1 para 100, quer dizer, quase ninguém acredita. Tá ganhando 100 vezes o valor, por exemplo. Tá um valor bastante grande. É claro que depende de ter liquidez também na outra ponta. Eu não sei se tem liquidez. Esse foi o preço do último fechamento. Uma queda de 0,75 também está igualmente difícil de acontecer segundo o mercado. Tá? Então aqui a gente já vê que o consenso de mercado é mais ou menos assim. 2/3 acreditam que vai cair 0,5%, 1/3 acredita que vai cair 0,25%. Tá? O que pode afetar isso tudo? Tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar Estados Unidos, porque saiu o statement aqui do FONC, né, do Federal Reserve Committee. A gente vê aqui, ó, que os indicadores mais recentes sugerem que a atividade econômica está expandindo em um passo moderado. Isso aqui é melhor, porque antes dizia que estava ainda num passo muito rápido. Mostra que o Federal Reserve subiu a taxa de juros para o patamar entre 5,25% e 5,50%. E eles continuam falando que o grande objetivo é voltar a inflação para 2% e que novas altas vão depender dos novos dados que forem surgindo. Então não teve nada de diferente no relatório do Federal Reserve. Quando a gente olha a inflação dos Estados Unidos, né, e essa aqui que eles olham normalmente, que é o Core CPI, esse Core CPI aqui, que é o núcleo do índice de preço ao consumidor, a gente vê que ele já vem em queda há alguns meses. E ele bateu aqui 4,8 contra uma projeção que era de 5. Caiu muito no último mês, de 5,3 para 4,8. Por quê? Porque a inflação mensal veio só 0,2. E o que a gente tem visto aqui? A gente tem visto que tem ficado bastante benigno os preços do mercado internacional. E isso está afetando, inclusive, a inflação aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque a inflação no Brasil aqui, a gente percebe que o IPCA teve uma queda bastante expressiva nos últimos períodos, né? Nos últimos meses. A gente percebe que a taxa cai de 11,89 e vai para 3,16, isso no acumulado de 12 meses. O que aconteceu nesse último mês, que inclusive teve uma deflação de 0,08? A gente teve queda de preço de alimentação e bebidas, muito focado nas commodities externas e também no câmbio que está caindo, e artigos de residência, aqui principalmente conta de luz. Tá? Então a gente teve esses dois pontos que acabaram puxando essa inflação aqui para baixo, para menos 0,08. O que acontece aqui no final das contas? Né? No final das contas aqui, se a gente pegar e fizer a inflação desse ano, nesses 6 primeiros meses, a gente vai ver que ela não ficou tão acima assim da meta. Né? A meta, ela tem tolerância, na verdade da tolerância da meta, ela é de 4,75. Se a gente fizer esse cálculo aqui, né, cálculo certo aqui
juros compostos, a gente vai ver aqui que teve uma alta de 2,87%, tá? Nesse período. Até a meta seria 4,75 a máxima. Então, se eu pegar aqui, quer dizer, poderia subir 1,82% nesse último semestre. E se a gente pegar aqui e tirar a raiz sexta disso, dá 0,3% ao mês. Então, quer dizer, se fizer 0,3% ao mês, bate o teto da meta. Por que o mercado está ainda com medo? Porque ano passado tiveram 3 deflações aqui muito grandes. 3 deflações tão grandes aqui, menos 0,68, menos 0,36, menos 0,29, que com certeza vai fazer esse número aqui voltar para cima. E provavelmente vai voltar para cima do 4,75. Só que depois a gente tem 3 meses aqui que vieram altos para o que o Brasil deve entregar agora. Então pode ser que isso jogue para baixo. E eu já vou dizer, eu acredito que o Brasil bata a meta nesse ano. Claro que não vai bater o centro da meta de 3,25, mas essa de 4,75 é bastante provável. A gente viu aqui que teve uma deflação de 0,08, já saiu o IPCA 15 que pega os 15 dias, né? Pega 15 dias do IPCA que já foi, mais os 15 dias novos de julho, e a gente vê aqui que continua com menos 0,07. Tá? Então, esse dado aqui é muito interessante para a gente, quer dizer, nos primeiros 15 dias de julho segue sem inflação. Seria ótimo se fosse só isso, né? O que o Copom ele costuma dizer na ata dele? Né? Na ata dele, ele costuma falar que o que importa é a ancoragem de preços. Então, quando a gente vem aqui para o Boletim Focus, a gente vê que a taxa de longo prazo é 3%. E quando a gente pega aqui os dados de longo prazo, a gente ainda tem em 2025 3,5%, em 2026 3,5%. Então ainda não está ancorado na meta que foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3%. Tá? Então o que eu particularmente acredito que vai acontecer, até contradizendo o que eu vinha falando antes. Acho que vai ser difícil com os dados atuais que não caia alguma coisa. Tá? Mas não acredito no 0,50 como o mercado. Acredito que vai cair 0,25 porque a ancoragem de preço já está mais para baixo. Tá? Eu acho que o mercado já entendeu que o Brasil deve bater a taxa, a meta. Alguns ainda acreditam que não, tanto que está aqui IPCA 4,90% na mediana, mas acredito que esse número aqui vai caindo ao longo do tempo. A gente vai vendo aqui que esse número está caindo ao longo do tempo. Né? Então agora caindo mais um pouquinho, a não ser que exista algum choque. Né? Quais poderiam ser esses choques? Por exemplo, a gente tem um El Niño que é possível que aconteça. Isso aí aqui na América do Sul. Se acontecer isso na safra brasileira, o preço dos alimentos pode subir. O Brasil é um grande produtor. A crise lá, guerra da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, pode acabar jogando o preço para cima, porque a Rússia agora está atacando silos, por exemplo, da Ucrânia. Então o preço do trigo teve um dia que subiu 8%. Outra coisa, se a China fizer um investimento muito grande e voltar a focar ali em crescer e colocar muito dinheiro, aí preço do aço pode subir, preço da carne poderia subir também. Tá? Então são alguns pontos que, claro, que precisam continuar sendo observados. Mas a gente percebe, né, que o IPCA, se a gente tivesse um núcleo IPCA, ele estaria dentro da meta. Por quê? Porque 8,83% está vindo de preços administrados. Né? E a inflação esperada é 4,9%. Logo, o restante está puxando para baixo. Tá? Então, assim, o mercado, eu acho que deve errar, que não deve cair 0,5%, mas deve já começar o 0,25%. E aí, qual é a grande questão? Pensando longo prazo, maravilhoso. Né? Então, quer dizer, quem investe igual a mim, com foco em formação de patrimônio, formação de geração de renda e etc., e, cara, é maravilhoso, porque no longo prazo vai subir. Agora, eu tenho um certo medo
no curto prazo, quando saiu menos 0,25, a bolsa cair, por exemplo. Por quê? Porque a expectativa é 0,50. Entendeu? Agora, é algo que vai durar ali 2 dias, depois a bolsa volta a subir. Ah, não caiu agora 0,25, mas ele já mostrou que na próxima aí pode cair mais. Enfim, essas coisas, né? Que aí o mercado vai comprando narrativas, tá? Então, é muito por aí. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa relação toda. Quando a gente tiver uma queda de juro mais acelerada, e os Estados Unidos ainda não estiverem caindo, o que pode acontecer é que a diferença de juro fique pequena, e aí eu acredito que pode passar a ter uma pressão no câmbio. Então o Banco Central ele tem que olhar com bastante cuidado essa queda de juros também, tá? Porque se porventura o Brasil cai muito rápido e vai para 10%, por exemplo, a inflação está controlada, vai a 10%, Estados Unidos 5,25, 5,50, essa diferença já não vale a pena. O cara, o que ele faz? Ele começa a tirar dinheiro do Brasil e joga para os Estados Unidos. Aí o smart money começa a ir embora, aí o dólar sobe. Então tem que tomar cuidado também. Não pode cair tão rápido porque o resto do mundo ainda está subindo os juros. Mas pode já cair alguma coisa. Claro que o Brasil não precisa ter uma taxa de juro real aí de 8% como está hoje em dia. Aí uns 2% de queda já é bem plausível que aconteça com a inflação convergindo para meta. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Aproveitar para fazer aquele merchan, aquela propaganda no final, que eu acho que é importante até para vocês, que é aprender a investir como a gente, quer ter carteiras recomendadas com o nosso crivo, né, com o crivo dos nossos analistas. Não deixe de clicar aqui no link abaixo, no novo combo que a gente fez. Aquele combo que eu quero que você não precise fazer praticamente nada, né? Eu acho que uma vez por mês entrando no Home Broker já vai ser suficiente se você tiver esse combo renda total. É um combo totalmente voltado para a geração de renda. Eu não criei nenhum produto novo, tá? Todos são produtos que já existem aqui no Dica de hoje. Só que esses produtos separadamente eles são mais caros. E juntos você vai ter a plena noção de como você precisa alocar esses produtos. Ou seja, você vai ter lá uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, uma parte no exterior. Então você vai receber carteira Dica Prévia, que é a carteira de dividendos nossa. Você vai ter a carteira de fundos imobiliários. Na verdade, você vai ter toda a assinatura de fundos imobiliários. E você vai ter dividendos internacionais ou dividendos em dólar, que é o nome da assinatura. Então, nesse combo renda total, você passa a ter acesso a como investir de forma diversificada, por um preço barato, e para não ficar se preocupando com o curto prazo, para ficar disciplinado em reinvestir os dividendos e aportar. Esse é o teu trabalho. Aportar, reinvestir os dividendos e ter paciência, né? Tomar cuidado com o que a gente vê por aí. Por quê? Porque no período de alta vai ter um monte de gente oferecendo para você. Veja ação que sobe 3 vezes, veja ação que sobe 5 vezes, veja ação que pode subir 10 vezes. Se você sair do teu plano de aportar e reinvestir para aportar nessa empresa ou vender os teus ativos para aportar nessa que vai subir 3, 5 vezes, você está tomando mais risco. Se der certo, maravilha, teu patrimônio cresceu, mas mesmo assim você saiu do teu plano de renda. E eu vejo que cada vez mais, e acho que talvez muitos vão perceber que eles fizeram isso. Você fugir daquilo que você, né, especificou primeiro para fazer outra coisa, atrasa o teu plano de aposentadoria. Então, teu foco agora é renda, fica focado nisso por 10 anos. Entendeu? Por 5 anos, por 10 anos, por um período longo. Aporta, reinvestimento de dividendos e paciência, tá? Renda total, clica ali no link da descrição. Tchau, tchau, pessoal. Abraços, bons investimentos e nunca se esqueça, construir leva tempo. Tchau, tchau.